Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, sou professor de matemática aqui do curso da CEL EAD e esse é a nossa primeira aula, o primeiro vídeo do curso de aprofundamento em matemática. Para você que está se preparando aí para entrar no ensino médio, no colégio militar, né? Dos vários colégios militares espalhados pelo país, esse curso é destinado a você. Mas também serve para você que vai participar de um processo seletivo para entrar em outra instituição, como é o caso do Cefet, dos colégios técnicos, da IPICAR, do Colune, dentre outras, né? Nós vamos rever aqui todo o conteúdo de matemática do ensino fundamental. Então serve para você também que está se preparando para o Enem, né, e queira fazer uma revisão aí de todo o conteúdo de matemática, esse curso encaixa também para você. E para você que gosta de matemática, né, quer aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais, é excelente também, tá? Então veja bem, o curso, eu peguei todo o conteúdo de matemática lá do ensino fundamental e categorizei, coloquei em 4 grandes grupos, né? Quer ver? Dá uma olhada aí na sua tela. Esse primeiro grupo aqui nós vamos falar sobre os números e operações, né? Números e operações envolve o que? Envolve toda aquela parte da teoria dos conjuntos, né? Operações entre conjuntos, união, interseção, diferença, e a parte dos conjuntos numéricos, conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais. Nós vamos ver as operações, as propriedades da potenciação, dos radicais, né? A racionalização, quer dizer, toda essa parte numérica que envolve os conjuntos numéricos, que sempre tem uma questão em prova, né? Está nesse grupo aí. Agora aqui, no segundo grupo, nesse segundo grupo é a parte de álgebra, cálculo algébrico. Nesse cálculo algébrico, né, entra toda aquela parte de produtos notáveis, fatoração, né, as fatorações, né, a parte de equações algébricas, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistema de equações do primeiro e do segundo grau, a parte de função do primeiro grau, função do segundo grau, tudo está nessa parte aí do cálculo algébrico. E nessa terceira parte aqui, nesse terceiro grupo, a geometria, toda a geometria, e no quarto grupo aqui, a estatística, tá? Então esses 4 grupos envolvem todo o conteúdo de matemática do ensino fundamental. E qual que vai ser a didática? Como você tem que se comportar para poder fazer esse curso? Muito simples. Eu peguei as questões, todas as questões são de provas anteriores do Colégio Militar. Cada aula corresponde a 5 questões. Então vou apresentar a questão, você vai tentar resolver e depois ver a solução. Mas melhor ainda, né? Você tem um material, você vai receber um material desse curso com todas as questões. E separada também cada aula. Cada aula 5 questões. Então na primeira aula você vai ter essas 5 questões lá. Tente fazer primeiro essas 5 questões, aí depois você assiste o vídeo. Essa estratégia é melhor, tá? Aí você vai ver se você... porque às vezes uma questão ela tem mais de uma maneira de ser resolvida, né? Às vezes você resolveu de uma maneira e quando assistir ao vídeo, vendo a minha solução, às vezes é uma outra maneira. É mais um momento de aprendizagem, né? Ok? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira questão. Dá uma olhada aí na sua tela. A primeira questão é essa aqui, ó. Considere os conjuntos A, B e C apresentados a seguir. Então, A é igual ao conjunto formado pelos elementos Azinho. Esse Azinho são os números maiores ou iguais a 3/5, menores ou iguais a 8, em que esse Azinho pertence ao conjunto dos números reais, tá? Deixa eu destacar aqui, ó, o conjunto dos números reais. O conjunto B é o conjunto formado por esses elementos aqui, ó, Bzinho, onde Bzinho é menor ou igual a 5, em que esse Bzinho pertence ao conjunto dos números naturais. Ó. E C é igual ao conjunto formado por esse elemento Czinho, onde esse Czinho ele é maior ou igual a raiz quadrada de 2, menor que 6, em que Czinho pertence ao conjunto dos números racionais. É correto afirmar que... Então, nas alternativas aí, ó, tem algumas... Aliás, todas elas têm operações com esses conjuntos.
Na letra A tem a diferença, na letra B a interseção, letra C novamente a diferença, na letra D a interseção. Então vamos lá, vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A, vamos ver se é verdadeiro ou falso, né? Se está certa essa alternativa aqui. Se o menos 1 pertence a essa diferença B menos C. Veja bem, B é o conjunto dos números naturais e C é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números naturais, olha, vou representar aqui o diagrama aqui do conjunto dos números naturais. Esse aqui eu vou representar como sendo o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais, ele está contido, né? Esse conjunto está contido no conjunto dos números racionais. Então, esse aqui é o nosso Bzinho, que é esses números aqui menores ou iguais a 5, né? Então, no caso aqui é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o nosso C, que é esse conjunto maior, é o conjunto dos números racionais. Tá? Então, os naturais estão contidos nos racionais. Agora, essa operação B menos C são os elementos que pertencem a B e não pertencem a C. Então, dá uma olhada aqui nesse conjunto aqui, ó. Quais são os elementos que pertencem a B e não pertencem a C? Nenhum, né? O conjunto B está contido em C, então todos os elementos de B também pertencem a C. Então, quando eu fizer B menos C, são os elementos que pertencem a B e não pertencem a C, não tem nenhum. Tá? Então, a solução aqui, ó, dessa letra A, dessa diferença aqui, é o conjunto vazio. Menos 1 pertence ao conjunto vazio? Não, falso, né? Conjunto vazio não tem elemento. Então, vamos ver a letra B. Agora, A interseção C. Ó. Então, vou pegar aqui o conjunto A. Veja que o A é o conjunto dos números reais. E o C é o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais, ele está contido no conjunto dos números reais. Então, esse aqui é o nosso A. São esses números aqui, ó, do conjunto A, pertence ao conjunto dos números reais. E C é esse aqui. Que são esse Czinho aqui, ó, os números maiores ou iguais à raiz quadrada de 2 e menores do que 6, tá? Ó, a interseção C vai ser o conjunto C, ó, porque o C está contido em A. Interseção são todos aqueles elementos comuns, né, que pertencem aos dois conjuntos. Se um conjunto está contido no outro, a interseção é aquele que está contido. No caso aqui, a interseção com C vai ser o conjunto dos números racionais. Olha, raiz quadrada de 3 é o número irracional. Raiz quadrada de números primos são números irracionais. Ó, se ele é irracional, ele não pode estar contido no conjunto dos números racionais. Então, essa letra B aqui também é falsa, está errado. É falsa. Vamos ver agora a letra C, essa diferença aqui, C menos o B. Então, está aqui, ó. O B está contido em C, né? Já está representado aqui, que eu usei aqui na letra A. Eu vou usar aqui novamente, para a letra C. Só que agora, na letra C, a operação é C menos B. Ou seja, são os elementos que pertencem a C, mas não pertencem a B. Então, são esses elementos aqui que estão do lado de fora aqui, ó. Pertence a C, mas não pertence a B. Olha, o B é o conjunto dos números naturais. Então, do conjunto C, eu vou tirar o conjunto dos números naturais. Né? Então, vai sobrar quem? Vai sobrar os inteiros negativos, os decimais exatos, as frações e as dízimas periódicas. Né? Como 5,2, 13, 13, 13 aqui é uma dízima periódica, vai pertencer a essa diferença. Vai pertencer a essa diferença se tiver nesse intervalo aqui, ó, maior ou igual a raiz quadrada de 2 e menor que 6. Vamos ver. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41.
Então, são todos os números maiores que 1,41 e menores do que 6. Olha, 5,21313 está nesse intervalo. Então, está correto. Ó. Esse número aqui vai pertencer a essa diferença aqui. Essa aqui está ok. E vamos ver a letra D. A interseção B. Então, vou pegar o conjunto B, que é o conjunto dos números naturais, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é esse aqui, ó. E vamos pegar o conjunto dos números, conjunto B, conjuntos naturais, e o A é o conjunto dos números reais, ó. Aqui, ó. Então, esse é o nosso conjunto A, e aqui é o conjunto B. A interseção B, o B está contido em A. Então, a interseção vai ser o conjunto B, ó, que são os elementos do conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, a interseção de A com B vai ser esses elementos aqui do conjunto B, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 sétimos é uma fração, não vai pertencer a essa interseção, né? Porque essa interseção são números naturais. E uma fração não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, essa aqui realmente é falsa. Resposta correta, letra C. Ok? Então, essa foi a nossa primeira questão. Então, vamos lá para a segunda questão. Se x é maior que menos 4 e x é menor do que menos 1, e y é maior do que 1 e y é menor que 2, então os valores que xy e 2 sobre x podem assumir pertencem ao intervalo. Ou seja, essa operação aqui, ó, x vezes y e 2 sobre x, pode assumir quais valores aqui dessas alternativas aqui. Aqui não falou qual conjunto, né, que ele está fazendo referência a esses intervalos aqui. Então, quando não fala nada, a gente considera o conjunto dos números reais. Tá? Então, x maior que menos 4, menor que menos 1, tem infinitos números, né? São todos os números reais que pertencem a esse intervalo. Então, nós temos que trabalhar aqui com os intervalos, ó, com esse intervalo aqui. Ó. Vou pegar aqui esse intervalo aqui, ó, vou fazer essa linha aqui, essa reta, para representar esse intervalo aqui, ó, dessa operação aqui, xy. Então, o resultado dessa operação xy vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o menos 4 e multiplicar pelo y. Vou multiplicar pelo 1 e pelo 2, tá? Mas vou pegar o maior desse produto, né? Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 2 dá menos 8. Aliás, vou pegar o menor desse produto. Então, quem que é menor? Menos 4 vezes 1 deu menos 4, menos 4 vezes 2 deu menos 8. O menor é menos 8. Então, vou pegar o menos 8 aqui, ó. Intervalo aberto. Né? Porque esse aqui é o menor deles. Então, quando eu multipliquei, eu vou pegar o menor desse produto. Agora, eu vou pegar o menos 1 aqui, que é o maior desse intervalo, multiplicar pelo y, pelo 1 e pelo 2 e pegar o maior resultado. Que aí eu estou tendo o maior intervalo possível, tá? A maior extensão possível. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 e menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, quem que é maior? Menos 1 ou menos 2? Menos 1 é maior, vou pegar o menos 1. Então, esse aqui é o resultado, ó. Todos esses números aqui que estão entre menos 8 e menos 1. Agora, vamos fazer 2 dividido por x. Então, 2 dividido por menos 4 dá menos meio. E 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Então, deu menos 2 e menos meio. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu traçar aqui esse intervalo. Menos 2. Um mais para cá. Deixa eu pegar aqui o menos 2.
E o menos meio está antes aqui, está depois do menos 1, né? Vai estar aqui, ó. Menos meio. Menos meio é maior do que 1, não é isso? Então, menos 1 meio. Então, é esse resultado aqui. Bom, agora é só a gente responder, ó. Então, o resultado dessas duas operações são esses dois intervalos aqui. Tá? Então, ele está perguntando, ó, então, os valores que x vezes y e 2 sobre x podem assumir pertencem a qual intervalo? Qual dessas opções aqui contém essas duas soluções aqui? Ó? Veja que vai de menos 8, tem que ser um intervalo que vai de menos 8 até menos meio, né? Tem que ser esse intervalo aqui, ó, de menos 8, que vai de menos 8 até esse último aqui, que é menos meio. Menos 1 meio. Então, todo esse intervalo aqui, ó, de menos 8, opa, já está aqui, né? De menos 8 até menos meio. Então, a opção correta aqui, ó, vejo que é a letra C. E o intervalo aberto, né? Porque o menos 8 é aberto, ele não pertence ao intervalo, e o menos meio também não. Intervalo aberto, a gente coloca esse colchete aqui virado para fora, tá? Então, essa foi a nossa segunda questão dessa primeira aula. Então, vamos para a terceira questão. Olha lá. Considere os conjuntos P é igual ao conjunto formado pelos elementos x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é menor ou igual a 20. O conjunto A é igual ao conjunto que pertence ao conjunto P, né, que é esse aqui, ó, primeiro, tal que x é igual a 2A, onde A pertence ao conjunto dos números naturais. Isso aqui quer dizer os múltiplos de 2, né? O conjunto A é formado pelos múltiplos de 2. Já o B é o conjunto formado pelos elementos x pertencente ao conjunto P, tal que x é igual a 3B. B pertence ao conjunto dos números naturais. Então, o conjunto B é formado pelos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, né? E o conjunto C é o conjunto formado pelos elementos x pertencente a P, tal que x é divisor de 30. Então, vamos colocar os elementos de cada um desses conjuntos aqui. Ó. O conjunto P é formado pelos elementos menores ou iguais a 20, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, até o 20. O conjunto A são os múltiplos de 2, tá? Então, 0, 2, 4, 6, 8, pontinho, pontinho, vai até o 20. São os números pares até 20, né? Porque o A está contido em P, né? Então, P vai só até 20, né? Então, o A tem que ir só até 20. B são os múltiplos de 3. Então, nós vamos pegar o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18. O próximo aqui seria 21, mas está passando... o B pertence ao conjunto P, que vai só até 20, né? Então, eu paro aqui no 18. E o conjunto C são os divisores de 30. Quais são os números que dividem 30? 1 é divisor de qualquer número, né? O 2 divide, o 3, o 4 não, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Mas só que o 30, o C também pertence ao conjunto P, ó. Então, P vai só até 20. Então, 30 não vai entrar aqui. Então, esse aqui. Agora, a questão pede o número de elementos do conjunto A, interseção B, interseção C. Ou seja, quais são os números que pertencem simultaneamente aos três conjuntos. Veja que só tem um número aqui que pertence aos três conjuntos, que é o 6. Ó. Aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6. Quer dizer, aqui o P não, né? P
três conjuntos, A, B e C. 6, 6 e 6. Só tem esse número que pertence aos três. Ou seja, está perguntando a quantidade de elementos, o número de elementos da interseção. Um só. Então, letra E. Então, essa foi a nossa terceira questão dessa primeira aula. Vamos para a quarta questão. Seja o intervalo A, intervalo que vai de menos infinito até 1. São todos os números menores do que 1. Tá? Ou então que vem lá do menos infinito até 1. Sendo que o 1 está fora do intervalo. Né? O 1 não entra nesse intervalo. Que aqui é aberto, ó, colchete para fora. O B é o intervalo fechado de todos os números entre 0 e 3, incluindo o 0 e incluindo o 3. E o conjunto C é um intervalo aberto de meio até 3. Nem o meio, nem o 3 pertence ao intervalo, porque é um intervalo aberto. O colchete está fora. Ele está querendo aqui, ó, esse C, Azinho, interseção B. Isso quer dizer o complementar de A, interseção com o conjunto B. Então, o que é o complementar de A? O A é esse conjunto aqui, ó. Deixa eu representar na forma de intervalo. É esse aqui, ó. Vem lá do menos infinito até o 1. Esse é o conjunto A. O complementar de A são todos os números que não pertencem a esse intervalo. Todos os números que não pertencem a esse intervalo aqui, ó. O 1 não pertence, porque ele está aberto aqui. Então ele vai entrar. Então vai ser esse aqui, ó. Vai ser o 1 e todos os números maiores do que 1. Todos esses para cá, ó. Então vou tirar esse aqui. Esse aqui, ó. A reta aqui. Então todos esses números aqui maiores do que 1 é o complementar de A. Complementar de A. O conjunto B é o intervalo fechado entre 0 e 3, né? Então, vamos representar aqui, ó. Vou complementar mais para cá, para cima. Complementar de A. Agora, vamos representar aqui, ó, o B. Entre 0 e 3. Então, 0 está à esquerda do 1, aqui, fechado. E o 3 para cá. Vou colocar aqui também, fechado. Então, esse é o intervalo aqui entre 0 e 3. A interseção, né? Vai ser o quê? São os elementos que pertencem aos dois intervalos, aos dois conjuntos, ó. Aqui o 1 pertence a esse e pertence a esse aqui também, ó. Então, 1 vai entrar aqui, na interseção. Aqui é a interseção. Estou fazendo a interseção do complementar de A com B. Esse aqui é o intervalo B. E aqui, ó, o 3 pertence a esse intervalo e pertence ao complementar também, ó, aqui, ó. Fechado aqui também. Então, é isso aqui. Agora, nós vamos pegar esse resultado aqui e fazer a interseção com o conjunto C. Então, vamos representar o conjunto C aqui, ó. Conjunto C é de meio, aqui é 1, né? Aqui é 3. Então, meio está aqui, aberto, está antes do 1. Esse é o conjunto C. Vai até 3, até aqui, ó. Aberto. Então, são todos esses números aqui entre o meio e o 3. Agora, quando fizermos a interseção aqui dos dois, o que vai dar? Vou aproveitar essa linha aqui, ó. Opa. Espera aí. Deixa eu fazer uma linha melhorzinha aqui. O que vai dar a interseção? O 1 pertence aos dois, ó. O 1. E o 3 aqui, ó, pertence a esse intervalo, mas não pertence a esse. Então, ele não vai entrar na interseção. Aqui vai ser aberto. Então, o resultado aqui, ó, que é complementar de A, interseção com B,
isso aqui, interseção com C, vai ser esse intervalo de 1 a 3, fechado no 1, aberto no 3. Então, olha aqui a letra D, tá? Então, essa foi a nossa quarta questão da primeira aula. Então, vamos para a última questão. Cada aula é um bloco de 5 questões. Então, vamos para a nossa última questão. Olha lá. A interseção do conjunto A, formado por esse intervalo aqui, entre menos 2 e 5, fechado, né? E B, o intervalo fechado de 3 e 5, é o conjunto C, tá o quê? Ou seja, está querendo a interseção entre esses dois intervalos aqui, ó. Vamos ver. Vamos pegar aqui esse intervalo, vou representar aqui o A, e vou representar aqui o B. Então, o A entre menos 2 e 5. Então, está aqui menos 2, fechado, e o 5 também fechado. Agora o B, esse aqui é o intervalo A. Agora o B, entre 3 e 6. Então, 3 está aqui entre menos 2 e 5, fechado. E o 6 está depois do 5, intervalo fechado também. Então, a interseção, o que vai dar a interseção? A interseção B. Vai ser o conjunto C. Está chamando isso aqui de C. Olha lá, a interseção dos conjuntos, né, é o conjunto C. Então, a interseção está aqui, ó, é a região comum. 3 fechado, porque o 3 pertence aos dois intervalos, e o 5 fechado também, porque o 5 pertence aos dois. 3, 5 e todos os números entre 3 e 5. Essa é a resposta. Agora vamos analisar as opções. Tá o quê? Esse conjunto C, né, essa solução aqui é tal o quê? C é vazio? Não, não é vazio. Tem infinitos números entre 3 e 5. Além do 3 e do 5, tem infinitos números aqui entre os dois. E aqui nós estamos no conjunto dos números reais. Então, a letra A é falsa. Letra B. Apenas os elementos 3, 4 e 5 pertencem a C. Não. Seria apenas 3, 4 e 5 se tivéssemos no conjunto dos números naturais. Mas aqui, quando não falou nada aqui, ó, você considera sempre o conjunto maior, a maior extensão possível, que é o conjunto dos números reais. Então, essa é falsa. Aqui não tem 3 elementos, tem infinitos elementos aqui. Letra C. C interseção A tem infinitos elementos. Ó, esse conjunto aqui, 3 e 5, é o C. O A é esse aqui de cima. Quando fizermos a interseção do C com A, veja que vai dar o próprio C, né? Vai dar 3 e 5. Ó. A interseção aqui vai ser aqui, ó. Pega aqui e o 5 aqui. Ó. Tem infinitos elementos? Sim. Essas operações de conjunto, o resultado são elementos, né? No caso aí, olha, são infinitos números. Além do 3 e do 5, todos os infinitos números que estão entre 3 e 5. Então, tá certo essa letra C. E a letra D? C interseção A é finito. Não, não é finito. O segmento aqui, né, podemos dizer que é finito. O segmento, ele tem início e tem fim. Mas aqui trata-se da quantidade de elementos. A quantidade de elementos desse conjunto, desse resultado, é infinito. Tem infinitos números, e não finitos, né? Você sabe que no conjunto dos números reais, quando você pega entre o 0 e o 1, por exemplo, existe ali infinitos números racionais, infinitos números reais. Ok? Então tá aí. Então, com a resolução dessa quinta questão, nós terminamos a primeira aula. Eu aguardo você lá na nossa segunda aula, tá? Ainda vamos resolver, na segunda aula, nós vamos resolver mais 5 questões ainda dentro da teoria de conjuntos, dentro daquele primeiro bloco de conteúdos. Tá bom? Um abraço, eu te aguardo.